Boa noite a todos, turma da leitura compartilhada do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Hoje continuamos o capítulo 8 e o finalizamos com o tema Curando o ódio. Aspas. Por que te preocupas com o cisco no olho do teu irmão quando tens uma trave no teu? Mateus 7,3. Odiamos nos outros o que não conseguimos suportar em nós mesmos. Uma das perguntas que me fazem de tempos em tempos é a seguinte: como posso saber o que existe no meu inconsciente que pode estar me prejudicando? Para responder a essa pergunta, digo às pessoas que pensem a respeito de tudo que elas não gostam nos outros. A seguir, peço-lhes para fazer uma lista das 5 coisas que mais detestam nas pessoas que a cercam. É provável que essas 5 coisas estejam enterradas em um lugar profundo que os analistas junguianos chamam de, aspas, lado da sombra do inconsciente. O ódio de Bill com relação à imoralidade na indústria do cinema é tão intenso que ninguém ousa entabular uma conversa com ele sobre o assunto. Para Bill, a pureza sexual tornou-se a prova da verdadeira espiritualidade na nossa época e, ao não reconhecer esse fato, Hollywood sujeitou-se ao mal. Bill chama os atores que trabalham em filmes sexualmente provocantes de, aspas, imorais ou, aspas, transviados, e insiste em afirmar que eles não têm caráter porque se deixaram filmar perto de pessoas seminuas. Susan, sua filha de 13 anos, tem medo de pedir ao pai para ir ao cinema, temendo tornar-se também objeto da ira de Bill. Como a maioria das crianças da sua idade, Susan admira a muitos atores e, ao contrário do pai, não considera os filmes deles tão censuráveis. Bill acha que as pessoas que produzem filmes com cenas de sexo estão apenas tentando controlar os outros por meio dos seus sentimentos sexuais e que qualquer pessoa que pague para assistir a esses filmes está sucumbindo a desejos nocivos. Susan quer sentir-se tão normal quanto os amigos, não apenas a respeito de sua sexualidade, como também da sua vontade de ir ao cinema. Mas a reação do pai, não só ao sexo nos filmes, como também às pessoas que trabalham na indústria do cinema, parece afastá-la mais dele. Susan não ousa falar sobre seus sentimentos, justamente no momento da vida em que mais precisaria abrir-se com o pai. Ela gostaria de conversar com o pai a respeito de assuntos sexuais, mas não tem coragem. Bill não consegue perceber que o seu ódio aos atores que ele acredita estarem tentando controlar os outros por meio do sexo é, na verdade, uma maneira de ele próprio exercer o controle. Bill luta em segredo com fantasias sexuais e sente raiva de si mesmo por frequentemente ceder a elas. No decorrer dos anos, ele chegou à conclusão de que a única maneira de controlar a sua atração pela pornografia é odiando os sentimentos de luxúria que ele estimula nele. Ele se sente de tal modo controlado interiormente por esses sentimentos que tenta desesperadamente controlar todas as pessoas externas. Além de não funcionar essa forma de controlar as fantasias sexuais, está criando um distanciamento entre ele e a filha. Bill precisa parar de concentrar-se tanto na sua censura ao sexo na indústria do cinema e começar a examinar mais o que se passa com ele. Jesus parecia compreender que quando nos descobrimos odiando alguma coisa nos outros, devemos parar e verificar se temos algo parecido em nós. Condenar os outros por um defeito contra o qual lutamos em nós mesmos é como preocuparmos com, aspas, cisco nos olhos de uma pessoa a respeito do qual nada podemos fazer, enquanto temos uma, aspas, trave no olho que requer uma atenção imediata. Às vezes, a cura do nosso ódio pelas outras pessoas começa com um exame sincero do que guardamos no inconsciente. Princípio espiritual, o ódio aos outros frequentemente é sintoma de uma ferida interna em nós mesmos. Tema: a história se repete, a não ser
Aspas. Como poderá também entrar na casa de um homem forte e roubar os seus haveres, se antes não o tiver amarrado? Mateus 12, 29. Quando fui fazer terapia pela primeira vez, eu sabia que meu principal problema era o meu relacionamento com meu pai. Eu estava constantemente em conflito com ele e ressentia-me de maneira como havia sido tratado na infância e na adolescência. Eu raramente tinha contato com meu pai depois de adulto e encurtar as minhas visitas à casa dele durante as festas para evitar que acabássemos tendo uma das nossas típicas brigas sem sentido. Lembro de uma sessão na qual eu estava explicando ao meu terapeuta como a minha infância tinha sido horrível. Aspas. Era uma síndrome de chutar o cachorro. Expliquei. Aspas. Ele tinha um dia difícil no trabalho, voltava para casa e descarregava a raiva em cima de nós. Como eu era a pessoa que mais falava na família, bastavam alguns minutos para que ele começasse a gritar comigo por alguma coisa. Para enfatizar o que eu estava querendo dizer, descrevi a ocasião em que eu tinha 18 anos e havia secretamente cronometrado o discurso do meu pai a respeito do comprimento do meu cabelo. Aspas. Eu sabia que a coisa ia ser difícil naquele dia, de modo que fiquei olhando para o meu relógio. 2h30 depois, ele ainda estava gritando comigo, sem que eu tivesse dito uma palavra. Você consegue acreditar? 2 horas gritando sem nenhuma provocação da minha parte? Nunca me esquecerei do que o meu terapeuta disse. Aspas. Talvez ele tenha amado muito você. O quê? Perguntei, boquiaberto. Claro, prosseguiu ele. Que outro motivo seu pai teria para gastar toda aquela energia tentando corrigir você? Não acho que ele estava brigando com você. Ele estava lutando por você da melhor maneira que sabia. Eu nunca tinha pensado naquilo daquele jeito. Lembro-me de ter sentido que o meu terapeuta tinha entrado em um dos armários mais escuros da minha casa psicológica e derrubado no chão um monstro com o qual eu não conseguia lidar. Até aquele momento, eu só tinha olhado para a raiva do meu pai de uma determinada maneira, achando que ele me desvalorizava. Mas talvez ele estivesse zangado comigo porque queria que a minha vida fosse melhor. Do seu jeito desajeitado, talvez meu pai estivesse tentando fazer com que eu olhasse para coisas que ele considerava importantes. A história com meu pai se repetia todas as vezes em que estávamos juntos, porque eu interpretava a raiva dele exatamente da mesma maneira. O meu terapeuta fez com que uma janela de oportunidade se abrisse e me ajudasse a romper o ciclo. Depois desse dia, continuei a sentir-me tentado a ter as mesmas antigas discussões com meu pai, mas de um jeito um pouco diferente. Como eu me tornara mais consciente da maneira inconsciente pela qual interpretava a raiva dele como uma rejeição, comecei a perceber que eu poderia ser capaz de vê-la como uma outra coisa. O nosso relacionamento não foi magicamente restaurado a partir dali, mas melhorou bastante. Jesus sabia que nós não temos que ser condenados a repetir a mesma história, mas esta se repetirá enquanto não recebermos a ajuda dos outros. Precisamos do ponto de vista dos outros a fim de verdadeiramente compreender a nós mesmos. Podemos então optar por viver uma vida nova e diferente, porque estamos mais conscientes das influências inconscientes que estão determinando nossos comportamentos e nossa vida. A missão espiritual que guiou a vida de Jesus resultou em benefícios psicológicos para todos os que estiveram em contato com ele. Hoje em dia, chamamos isso de psicoterapia. Na vida de Jesus, era simplesmente sua maneira de ser. As pessoas tomam consciência de seus mecanismos inconscientes com a ajuda da outra pessoa. Às vezes, aspas, o homem forte que precisamos que outra pessoa
Às vezes, aspas, o homem forte que precisamos que outra pessoa nos ajude a amarrar é a nossa parte inconsciente. Princípio espiritual, a mudança nos pontos de vista tem poder de mudar a história. Assim é. Gratidão, boa noite, até o capítulo 9 em breve.